Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar sobre a ênclise. A ênclise é o emprego adequado do pronome pessoal oblíquo átono após o verbo. No vídeo anterior eu falei sobre a próclise, em que nós temos o pronome sendo utilizado antes do verbo. Agora nós teremos o estudo do pronome sendo utilizado após o verbo. Abaixo é possível observar o pronome pessoal oblíquo átono, que ficará enclítico em orações em que apareçam. Primeiro caso, verbo no imperativo afirmativo. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Então nós temos o me, que aparece após o verbo dizer. A seguir nós temos a frase chame-os para o início da fila. Observe que o os está sendo utilizado após o verbo chamar. Embaixo, mande-o embora. Nós temos nós temos o outro pronome oblíquo átono sendo utilizado após o verbo mandar. Mande-o embora. Continuando. 2. Verbo no gerúndio não precedido da preposição em. No vídeo sobre a próclise, eu disse que quando nós temos uma frase em se tratando de estudos, deveremos ficar atentos. Então, por exemplo, quando eu falo em se tratando, eu tenho a preposição em e ela acaba sendo atrativa para o pronome pessoal oblíquo átono. Então, neste caso, nós não utilizaremos a ênclise. Tá? O que nós podemos observar é dizendo-me os motivos verdadeiros. Então, eu tenho o verbo dizer, que está no gerúndio, dizendo, dizendo-me. Embaixo, ele saiu queixando-se. Temos o verbo queixar no gerúndio, queixando-se. A seguir, a frase, o candidato recebeu o leitor convidando-lhe para almoçar. Temos a vírgula, temos o convidando-lhe, tá? Motivos de sobra para utilizarmos o pronome pessoal oblíquo átono após o verbo. Continuando. 3. Verbo no infinitivo não flexionado precedido da preposição a, desde que o pronome seja o, os, a, as. Aqueles vídeos comecei a assisti-los. Temos o los após o verbo assistir. Esse assistir é um caso de infinitivo não flexionado. Então, assisti-los. Tá? Então, nós temos o pronome pessoal oblíquo átono pós-verbal. Assisti-los. A seguir, hoje observá-la é melhor. Hoje, vírgula, observá-la é melhor. No vídeo anterior eu também falei sobre isso. Quando eu tenho o pronome pessoal oblíquo átono antes do verbo, é porque houve a atração. É a única explicação cabível nesse caso. Havendo essa atração de outra palavra, um advérbio, por exemplo, você tem o uso anterior ao verbo. Continuando, cuidado, não se deve utilizar a ênclise só para contrariar a fala do brasileiro. Além disso, a eufonia, é muito bom falar da eufonia quando nós utilizamos a colocação pronominal. Tá? Então, a eufonia é o que? É o som agradável. O som agradável da fala e também na escrita, tá? Então, deve ser levado em consideração também.
Na escrita, não devemos começar uma frase com o pronome oblíquo átono. O pronome oblíquo átono, ele sempre, no início de frase, ele é sempre após o verbo. Ele é sempre enclítico. Eu não estou aqui impondo uma norma para a fala, não é isso. Eu estou trabalhando com a escrita. Eu estou trabalhando com concursos e provas, não é isso? Então, há realmente o preconceito linguístico, que eu não vou aqui entrar no mérito, mas devemos tomar cuidado com isso, tá? Você fala o quanto você precisar, você fala da maneira que será melhor para a sua comunicação. A fala é uma outra categoria. Eu estou trabalhando aqui com provas, com regras gramaticais. Vamos entender. Eu estabeleci o certo e o errado. Olha lá. Dê-me o lápis. O certo é isso na escrita. Mas na fala, você fala, me dá o lápis aí. Não é isso? Fala é uma coisa, escrita é outra. É claro que há um limite também, né? Nós vamos ver o limite daqui a pouco. Próximo exemplo. Dê-me a informação correta. Esse é o certo. Tá? Numa frase, é sempre enclítico. O pronome ele fica sempre pós-verbal, ele sempre fica após o verbo. E é errado eu escrever assim, me deem a informação correta. É errado. Mas na fala é uma coisa, na escrita é outra. Na escrita eu vou seguir o certo. E na fala eu vou seguir o certo, mas o que vai realmente pesar é a forma coloquial. Não é isso? É a forma, entre aspas, errada. Eu vou falar assim, me dá a informação correta, por favor? Me dê a informação correta. Então, na fala, é sempre o verbo depois, o pronome primeiro. É como se fosse uma ordem, né? Na fala. Na escrita, não. Então, na escrita, prova, concurso, eu vou seguir o certo. Eu vou deixar o errado para lá. Eu vou seguir o certo. Concurso e prova é o certo. Continuando. Dirigiu-se ao caixa para pagar as compras. É assim que eu vou falar, até mesmo quando eu trabalho, né? Quando eu vou dentro de uma função, né, lá trabalhando, eu sempre vou, obviamente, falar corretamente. Não é isso? Eu não vou falar errado trabalhando. Tá? Então, nós precisamos ter esse cuidado também diariamente. E qual seria o errado? Se dirigiu ao caixa para pagar as compras. Falando é uma coisa. É claro que às vezes a escrita vai empregar esse coloquial. A escrita ela emprega. Nós temos gramática para isso, nós temos linguistas para isso. E eles vão, obviamente, a tentar compreender o fenômeno da fala. Continuando, pareceu-nos muito sincero. Esse é o certo, olha lá, o nos após o verbo. Mas no dia a dia eu falo, nos pareceu muito sincero. Até numa escrita, por exemplo, numa narrativa, às vezes aparece o errado como certo. Quando você for interpretar uma questão, às vezes tem lá uma questão de múltipla escolha ou de certo e errado, e você tem a fala do personagem com o nos na frente, ou com o me na frente, ou com qualquer outro pronome oblíquo átono na frente, tá? Do verbo. Tá? Então, tome muito cuidado. Você tem que analisar caso por caso. Ok? E embaixo um exemplo muito peculiar, né? As pessoas falam assim, amo-a. Não falam amo-a. Fala assim, eu amo ela, eu amo ele. Então, às vezes até tem gente que brinca, né? Moela. Né? Moela é só se for moela de comida, né? De galinha, quem gosta, né? Tem gente que gosta, eu não gosto.
tá? Moela, moela, né? Então, não existe isso, tá? Então, o correto é o quê? Amo-a ou amo-o. Esse é o correto, esse é o certo. E qual é o errado? Amo ela ou amo ele, ok? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.